Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração nesse tempo precioso que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos concedeu para estarmos aqui juntos, meditando nas suas sagradas escrituras. Meu Deus, que privilégio é poder falar, que privilégio que Deus me deu de ser porta-voz. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua escritura, glória a Deus pelo seu Espírito que nos capacita a fazermos aquilo que nós nunca antes imaginávamos que pudéssemos fazer. Graças a Deus, porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou e nós temos a oportunidade de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, amém? Hoje nós vamos meditar em 2 livros da Bíblia, são 2 profetas menores, cada um deles tem 3 capítulos. Nós vamos falar sobre Naum e Abacuque, vamos meditar um pouquinho sobre o que esses profetas estavam vivendo, seus conflitos internos, vamos aprender muito hoje. Eu creio que o Espírito Santo falará muito ao nosso coração, amém? Vamos falar com ele. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso mestre, Tu que nos conduzes à verdade, leva-nos nesse caminho, Senhor, de entendimento, de compreensão das Escrituras, leva-nos, Senhor, além, leva-nos além. Leva-nos a lugares que ainda não fomos, Senhor. Leva-nos a conhecer, Senhor, mais de Ti, de uma maneira como ainda não conhecemos, ó Pai, no passado. Que nós não venhamos Te conhecer apenas de ouvir falar, mas clamamos por um relacionamento íntimo contigo, Senhor, porque conhecer a Ti é o melhor que podemos viver. Senhor, porque se conhecermos a Ti e a Tua glória, Senhor, não importa a circunstância, nós viveremos pela fé. Te pedimos nessa noite, revela-nos, Senhor, revela-nos aquilo que nós não conseguimos por nosso próprio intelecto. O Espírito Santo revela-nos, Senhor, a profundeza das riquezas escondidas, Senhor, na Tua palavra. Jesus Cristo, Tu és a própria palavra. Nós queremos ir além, queremos conhecer-Te mais. Ensina-nos, Senhor, cada um de nós, quem vai entrar ao vivo, quem vai assistir depois, e a mim, todos nós somos tão dependentes de Ti. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oi, Ideia, minha amiga querida, paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo hoje, amada. Espero que você esteja bem, viu? Vanilda, seja bem-vinda, minha sogra querida, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em 2 livros da Bíblia, vamos meditar em Naum e em Abacuque. Os 2 são bem diferentes, mas nós vamos ver muito aprendizado sobre o Senhor, amém? Nós vamos começar então com o livro de Naum. Naum, ele é uma profecia que vai ser especificamente para a cidade de Nínive. Nós vimos Jonas profetizar sobre Nínive, né? E aí Jonas vem profetizar sobre Nínive, só que Nínive se arrepende e alcança misericórdia. O problema é que depois ela volta, essa cidade que é a capital da Assíria, uma cidade conhecida pela opressão, era um povo arrogante, era um povo idólatra. A Síria em geral era conhecida por oprimir as nações ao redor, com violência, com arrogância, com seu orgulho. Então Jonas prega uma mensagem, eles se arrependem, Deus não envia o castigo, só que agora vai vir Naum, 150 anos depois de Jonas, com uma mensagem de juízo para Nínive. Por quê? Porque eles voltaram para as suas práticas antigas. Nós vemos aqui na época de Naum que a Assíria tinha conquistado o Reino do Norte, né? O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, foram exilados pelos assírios e estava ameaçando o Reino do Sul. Esse era o contexto da época de Naum. Então Nínive vinha como aquela grande ameaça, a Síria vinha como uma grande ameaça, mas Deus vai enviar o profeta dele para mostrar que vai vir o castigo e o juízo de Deus acerca, né, de Nínive e de toda a sua arrogância e de toda a sua opressão. Lembrando, gente, que esse capítulo, tanto como o próximo também, vai começar falando peso de Nínive. Esse peso significa o juízo. Estava conversando com uma amiga no final de semana e nós falávamos sobre isso, como que aparentemente a visão que a gente tem é de que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é diferente do Deus do Novo. Quando a gente lê a Bíblia a primeira vez, a gente pensa assim, nossa, esse Deus era um Deus que castigava, era um Deus de juízo, mas que hoje ele é um Deus bonzinho e que ele é um Deus que não aplica justiça, que ele... Na verdade, gente, Deus não mudou.
O mesmo Deus que veio para mandar uma mensagem de juízo para Nínive, para Judá, para Israel e para todas as nações que se afastaram dele, da obra dele, ele também nos usa como profeta para declarar: vai chegar o dia em que o cálice do vinho, da ira, do furor de Deus vai ser derramado. E vai vir na forma de uma grande tribulação, tão terrível como a terra nunca antes viu. Mas graças a Deus que existe uma promessa para o justo. O justo viverá pela fé. Mesmo na época, em meio ao juízo, isso vai estar em Abacuque, mas eu estou usando aqui para Naum, tá? Mesmo em épocas de juízo, Deus vai ser fortaleza para aqueles que nele esperam, para aqueles que confiam em Deus. Amém? Então vamos lá. Antes eu queria, que eu fiz um estudo aqui. Foi até engraçado porque eu coloquei um estudo no chat GPT. Estudo Naum. E aí eles entenderam como a gíria, né? Estudo não. Que os jovens hoje em dia escrevem não assim, né? Igual Naum. E aí apareceu pra mim, até enviei pro Edmundo, deixa eu mostrar pra vocês. Apareceu pra mim assim: parece que você está dizendo estudo não. Não vou estudar. Tá querendo dar uma escapada dos estudos hoje? Eu falei: tá repreendido o chat GPT. Não é isso. Aí eu escrevi estudo do bíblico, né? Do livro do Velho Testamento, Naum. Enfim. Quando eu pesquisei sobre Naum, a gente vai ver que essa profecia que Naum vai falar 150 anos depois de Jonas, depois de toda a misericórdia de Deus acerca de Nínive, ela vai se cumprir no ano 612 a.C., porque a Síria vai ser conquistada, vai ser arrasada pelos babilônicos. Então a gente vai ver que Deus decretou através de Jonas, não se cumpriu porque o povo arrependeu, mas o povo voltou para suas práticas pecaminosas. Ele decreta de novo juízo através de Naum, e isso vai acontecer no ano 612 com a destruição da Assíria, né, e com o exílio por parte da Babilônia. Amém? Então vamos lá, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Sim. Então vamos começar versículo por versículo, né? Alguns versículos específicos. Deixa eu cumprimentar aqui, gente, a Chiquinha que entrou, minha companheira. Deus te abençoe, Chiquinha. E a Cacá também. Deus abençoe vocês, viu? Nós estamos agora no livro de Naum, meditando sobre esse profeta. É interessante porque cada profeta ele tem uma característica, né? A maioria dos profetas vão falar ou para Israel, ou para Judá, ou para ambos. Mas a profecia de Naum, ela é apenas para Nínive, tá? Lembrando que o povo de Israel, das tribos do norte, tinham sido conquistados pelo país cuja Nínive era a capital. Então, nós vamos ver um profeta que vai profetizar sobre uma cidade que arrasou a sua terra, que arrasou Israel, tá bom? O profeta então vai falar para Nínive: olha, o peso de Nínive é esse. No versículo 2 do capítulo 1, vai falar características sobre Deus. É Deus se revelando através do profeta. Gente, eu vou só ligar esse ventilador aqui atrás, só um minutinho, tá? Esquentou, né? Eu desliguei a câmera porque eu tô de short. Mas vamos lá então. O profeta começa falando sobre quem Deus é. Olha só, lembrando que Nínive era uma cidade que não tinha a Deus, não temia a Deus. Embora teve aquele momento lá de conversão, né, de arrependimento, o profeta vai usar Naum para revelar quem é Deus, o caráter de Deus. Ele começa falando assim, ó: o Senhor é Deus. Lembrando que quando está em letras maiúsculas, a palavra Senhor quer dizer que no original estava escrito o nome de Deus, Yahvé, né? Eu posso traduzir como Yahvé, que é o jeito que eu geralmente tenho mais costume. Pode ser Jeová, né? Então, aqui o profeta vai explicar para Naum, ó, Yahvé, que é o Deus de Israel, que você dominou, que você oprimiu e que você colocou um jugo sobre o pescoço, Yahvé é Deus, e ele é zeloso, e ele é cheio de vingança e ira. Ele se vinga de todos os que se opõem a ele e reserva sua fúria para os seus inimigos. O que é o zelo, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta muito, né? Essa garrafinha é muito importante para mim, então eu vou cuidar dela com zelo.
Quando nós dizemos que Deus é um Deus zeloso, Ele zela por sua palavra, Ele cuida para que a sua palavra se cumpra. Deus é Deus zeloso pelo povo dele, o povo de Israel, e nós hoje, a igreja, a noiva do Cordeiro. Deus é um Deus que zela, que cuida, que ampara, que não abandona. O profeta está dizendo para Nínive: Nínive, Yahvé é Deus e Ele é zeloso. Ele é justo, Ele se vinga dos seus inimigos. No versículo 3, continua falando sobre características de Deus. Fala que Deus é lento para se irar. Ele é longânimo. Ele não se ira rapidamente, mas Ele tem grande poder e não deixa de castigar o culpado. Lembrando que eu estou lendo na NVT. O que o profeta está dizendo aqui? Olha, Deus é longânimo. Sabe, às vezes a gente olha para Deus hoje e fala: por que Deus já não dá a paga para a humanidade, uma humanidade tão violenta, uma humanidade tão distante e apática de Deus? Porque Deus é longânimo. Deus espera pacientemente, porque a vontade dele é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, uma coisa que Deus não faz é ignorar para sempre o pecado. Deus não ignora para sempre o pecado. Deus é Deus de justiça e de misericórdia. Então Ele vem com a misericórdia, mas uma vez que a pessoa não se arrepende, a ira de Deus, ela vai vir. É o que nós pregamos. Nós vamos falar muito sobre isso em Apocalipse. Quando as trombetas forem soadas, quando os cálices, nós vamos falar sobre os 7 cálices, sobre as 7 trombetas, nós vamos falar sobre a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Qual que é a diferença? Aquele que coloca sua esperança e confiança em Jesus, aquele que crê em Jesus, o cálice, Jesus já bebeu. Jesus bebeu o cálice que era nosso, de nós os que cremos e que hoje seguimos os seus mandamentos. Amém? Graças a Deus por isso. Lembra de Jesus lá no Getsêmani? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para todo aquele que nele crê, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Então Deus é o mesmo. Ele é lento para se irar, mas Ele não ignora para sempre o pecado. Eu acho lindo esse versículo 3, que fala que as nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Meu Deus! Tem até aquela canção, né? E as nuvens são o pó dos seus pés, incomparável. Imagina que a nuvem é a poeira do pé de Deus. O que Naum está querendo dizer? Deus é soberano sobre a criação. Deus está acima de toda a criação e Ele faz o que Ele quer, Ele continua no controle. As nuvens são como os pós dos seus pés. Se Ele quiser, os oceanos secam. Ah, será que é disso que vem aquela música, né? Se isto não for amor, o oceano secou. Nessa versão diz assim, ó: a sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. O que Deus está dizendo? Através do profeta: se eu quiser e se eu mandar, eu seco o oceano. O rio vai desaparecer, os montes vão tremer, as colinas derreter, a terra vai estremecer e os habitantes serão destruídos. Se Deus quiser, gente, Ele destrói a vida na terra com um sopro. E o que isso tem que fazer em nosso coração? Gerar em nós amor, humildade, dependência e nunca arrogância. Quem somos nós, gente? Hoje a gente está aqui, entra ar no nosso pulmão. Se Deus quiser destruir a terra, secar os oceanos, mandar um meteoro para destruir tudo, Ele faz. Há uma ordem de Deus e a terra estremece e todos os habitantes terrestres são destruídos. Aí o profeta continua falando assim: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira? Mas aí tem o versículo chave do livro de Naum, que vai falar assim, ó: o Senhor é bom. Sabe o que impede ao Senhor de destruir tudo? E de falar: vou acabar com essa humanidade corrupta, vou destruir, vou explodir a terra, vou implodir a terra, vai ser só um... E acabou a vida desses arrogantes, desses orgulhosos, desses homens que eu criei por amor e que se afastam de mim. Sabe o que impede ao Senhor de fazer isso? Está escrito no versículo 7. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no tempo da angústia. Nessa versão fala: é um forte refúgio quando vem a aflição. Ele está perto dos que nele confiam.
mas arrasará seus inimigos com tremenda inundação. O que mantém o Senhor de destruir toda a terra, o que mantém o Senhor de implodir ou explodir ou de queimar ou de alagar novamente a terra, é que Ele é bom e misericordioso. Deus é bom e misericordioso. Gente, isso é tão maravilhoso. Aí tem uma promessa para pessoas que vão além de só criaturas. Deixa eu ler numa outra versão. Diz assim, olha: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Deus conhece os que nele confiam. É tão lindo porque, gente, Deus é onisciente. Hoje eu estava pensando nisso. O José, como ele é muito pequenininho, ele tem aquela impressão que nós adultos sabemos de tudo. Então a gente passou de frente à Fapam e tem um lugar lá, ele me pergunta: o que acontece aqui? Eu não sei, filho. Por que tem aquele buraco ali? Eu não sei. Eu fiquei pensando nisso, eu pensei, gente, ele pensa que eu sei de tudo, né? Os filhos, até uma certa idade, eles veem os pais como heróis, né? Então ele pensa que eu sei de tudo. Aí eu pensei, gente, quem sou eu? Eu não sei de tudo. Pensa se nós soubéssemos de tudo, de cada projeto, em cada casa, em cada rua, tudo que estivesse acontecendo aqui em São Paulo. Comecei a viajar nas minhas ideias, né? E aí eu pensei, gente, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, cada centímetro quadrado da terra. Deus sabe o que é visível, o que é invisível, o que está por trás dos planos, das mentes, dos corações. Deus sabe de tudo. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, conhece o justo, conhece os que nele confiam, não, a Bíblia não está querendo dizer que Deus conhece-nos com a sua onisciência, porque Deus sabe de tudo. Agora, Jesus falou assim que diante do tribunal ele vai dizer: aparta de mim porque eu não vos conheço. Peraí, se Deus, e se Jesus é Deus, e se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece as pessoas, Ele sabe o nome de cada um, Ele sabe a vida de cada um. A Bíblia diz que os livros vão ser abertos. Quando a Bíblia diz que Deus conhece os que nele confiam, não está dizendo que Deus sabe pela sua onisciência, mas que Ele tem um relacionamento de intimidade. Gente, cada dia que passa, eu tenho falado muito isso aqui, né? Cada dia que passa eu compreendo que a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida não é o que Deus pode nos dar dos seus presentes, mas da presença dele. Porque não há nada mais valioso na vida do que ser conhecido por Deus. Você já imaginou que a Bíblia diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o poderoso em seu poder, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Porque muitas pessoas ouvem falar de Deus, mas não conhecem a Deus. Sabe o que é conhecer alguém? É ser íntimo de alguém. Ontem nós cantamos uma canção na igreja que é aquela assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eu logo lembrei de Apocalipse 3:20, que fala que Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é cear? E aí logo o Senhor colocou no meu coração: o que é cear? A ceia que Deus espera que nós tenhamos com Ele vai além de apenas um mero ritual que acontece uma vez por mês. É uma ordenança. Nós vamos fazer porque Deus mandou até que Ele venha. Jesus mandou. Nós vamos sentar com a igreja, vamos tomar o vinho, lembrar do sangue, vamos comer o pão, lembrar do corpo. Amém. Nós vamos cumprir as ordenanças do Senhor. É um sacramento que Ele deixou. Glória a Deus. Mas Deus falou no meu coração: a principal ceia não é a ceia que é um ritual que acontece no meio da congregação uma vez por mês. A principal ceia acontece no coração. Quando Jesus fala: quem ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. O que significa? É sentar à mesa com Jesus, é conversar com Jesus, é saber de Jesus, é conhecer Jesus, é saber o que ele gosta, é saber o que ele odeia, é amar o que ele ama, é desprezar o que ele despreza. É procurar viver de acordo com a sua vontade. Olha o que fala aqui, o que Naum fala para Nínive: Deus vai se vingar de todos que a ele se opõem.
Quando nós andamos segundo a carne e não segundo o Espírito, nós estamos opondo-nos ao plano e ao projeto de Deus para a nossa vida e para a humanidade. Porque Deus tem planos para cumprir na terra. E eu oro como Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz de novo, faz o novo de novo, como tu fizeste no passado. Mas Deus está dizendo, tá bom, eu quero agir, mas a quem enviarei? E aí nós temos que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós estamos indo contra o plano de Deus e fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, nós estamos opondo-nos aos planos de Deus. E existe juízo para isso. Mas Deus é bom. Ele é forte refúgio quando vem a aflição. E está perto dos que nele confiam. Ele está perto, gente. Hoje eu falei com Deus de manhã. Como eu não consigo entender, gente. Eu sou muito pequena. Como que um Deus tão grande quanto o nosso Deus é tão pessoal? Ele é um Deus grande a ponto de criar o universo e bilhões de galáxias. Mas ele é tão pessoal a ponto de querer se tornar amigo da Lorena, da Andréia, da Cacá, da Vanilda, da Chiquinha. Como que um Deus tão grande é tão pessoal? Hoje de manhã eu falei com o Senhor assim, estava orando, falando com Ele que eu queria, enfim, orando, e aí veio no meu coração a profetisa Hulda. E eu falei, Senhor, eu quero ser como a profetisa Hulda, que Josias precisava de uma palavra de Deus, ele manda os oficiais dele, e os oficiais dele vão até Hulda, e aí o Hulda manda uma palavra do Senhor para os oficiais. Eu falei, Senhor, eu quero ser como Hulda. Eu estou contando algo bem pessoal, só para vocês entenderem por que eu cheguei nessa conclusão de como Deus é um Deus pessoal. E aí eu falei, eu quero ser como Hulda, eu quero ser, sabe, assim, falando com Deus essas coisas. E aí passou um tempo, eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia. Que eu tenho essas coisas, né? Depois de um tempo de oração, gente, eu tenho um relacionamento íntimo com a palavra. Eu não abro a Bíblia só para adivinhações. Deixa eu ver o que Deus está para falar. Não, mas depois de um tempo de oração, eu falei assim, fala comigo. E quando eu abri a Bíblia, eu abri a Bíblia em 1 Reis. E aí, 1 Reis 22, deixa eu abrir aqui de novo. Ou 2 Reis. Deixa eu achar aqui. Não, 2 Reis. Abri a Bíblia em 2 Reis 22. Que falava de Josias. Aí eu falei, não, será? Eu virei a página, porque ele não estava nessa página, mas eu abri nessa página 22. E quando eu virei essa página, ele estava falando da profetisa Hulda. Eu falei, Senhor, comecei a pesquisar o que significa, quem que foi Hulda, o que significa Hulda, o marido dela, que significa Salum, significa recompensa. E a gente começa a viajar nas ideias. E talvez você diga, Lorena, você é louca. Eu sei que eu sou louca, parece que eu sou louca, eu acho que eu sou louca mesmo, mas eu sou louca por Jesus e pela manifestação da presença dele. Deus, gente, é um Deus que ele é universal e ele está acima de toda a criação, mas ao mesmo tempo ele é um Deus pessoal. Ele colocou o Espírito dentro de nós para que cada ser humano o conheça. E isso me deixa animada, mais do que Deus enchesse minha conta bancária, mais do que Deus realizasse meus sonhos financeiros, mais do que Deus me colocasse em posição de honra diante das pessoas, com um grande ministério, enfim, o que mais me anima é Deus, Criador dos céus e da terra, falar comigo. Vocês entendem? Isso deve ser nosso objeto, nossa ambição, né? Tem até aquela música que eu já falei dela. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido. Gente, não tem nada melhor. Nós vamos passar uma eternidade com Ele. Como que nós vamos viver uma eternidade com alguém que a gente não buscou conhecer? É um casamento é intimidade. E eu vou te falar que eu tenho que gastar tão pouco tempo que eu falo, Senhor, eu preciso de mais, eu preciso orar mais, sabe assim? A gente com criança, se eu não colocar o celular para despertar antes, eles acordam, gente, acabou, não consigo mais ter aquele tempo, né? Então eu tenho que pôr o celular para despertar antes, essas coisas. Eu quero falar tudo isso que eu falei hoje para nos animar. Vamos gastar tempo com o Senhor, porque Ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Amém? Nós fiquei um tempão nisso, Jesus.
Mas vamos lá, que seja conhecido de Deus. Não pela sua onisciência, mas pelo relacionamento com o coração de Deus. Amém? E aí Deus continua falando no capítulo 1 sobre como a Assíria seria destruída. Embora os assírios tenham muitos aliados, versículo 12, eles serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castigarei antes, mas não o castigarei outra vez. Então Deus manda uma mensagem para os assírios: assírios, vocês serão destruídos. Mas Deus também manda uma mensagem de restauração para o povo de Israel. E aí o capítulo termina falando assim, ó: eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Nessa versão da NVT fala assim: vejam, e vem um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. O que significa boas notícias, né? Boas novas. É a mesma palavra que nós usamos quando nós falamos de evangelho. Evangelho no grego significa boas notícias, boas novas. Então nós vamos entender nesse capítulo 1 de Naum que, embora Deus seja Deus justo, embora Deus seja um Deus que vai trazer juízo e castigo para a Síria, Deus também, para os seus escolhidos, vai trazer boas notícias. Tem um mensageiro vindo com boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas do Evangelho. O Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. Essas são as boas novas. Olha, Israel, vocês estão perdidos, vocês foram assolados, vocês foram exilados pela Assíria, mas eu vou destruir o mal e vou restaurar a honra de Israel. É o que está escrito nessa versão. O capítulo 2 fala sobre isso. Olha, o Senhor, 2:2, embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará a sua honra. Deus vai restaurar a honra de Israel. E aí vai falar sobre a destruição física da Assíria. Vai falar como que vai vir um exército que vai destruir a Assíria, Nínive. E Nínive vai ser exilada, vai ser saqueada. Seus tesouros vão ser saqueados. A terra vai ficar vazia. E aí o Deus fala como um Deus pessoal: eu mesmo, o Senhor dos exércitos, sou o seu inimigo. Meu Deus do céu. E aí no capítulo 2 nós vamos ver como Deus vai restaurar, né, Israel, mas vai destruir fisicamente a Assíria. No capítulo 3 a gente vai ver que Deus vai explicar por que a Assíria vai ser destruída. Vai falar o porquê, Naum capítulo 3. A Assíria vai ser destruída porque ela tem violência, mentira, roubo, opressão, arrogância, feitiçaria. Tudo isso é encontrado em Nínive. Por causa desses pecados eles serão destruídos. Deus vai chamar Nínive de prostituta bela. Por que esse símbolo, essa simbologia de uma prostituta? Nínive é bonita por fora, trama, né? Tem seus planos para seduzir as nações, mas por dentro é corrupta. Por dentro está longe de Deus, né? E aí a gente vai ver que Deus está dizendo sobre Nínive que ela será destruída. Vamos passar para Abacuque então? E aí a gente tem o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, muito diferente dos outros profetas, que a gente vai ver que os outros profetas vai falar, o profeta vai ser um porta-voz de Deus e para o povo, né? O que Deus quer dizer para o povo? Mas Abacuque, ele é um representante do povo para Deus. Então, enquanto os outros profetas escrevem ali, né, a gente vai ver seus livros com uma mensagem de Deus para o povo, Abacuque vai falar dele mesmo e do povo para Deus. Abacuque, ele vai fazer um clamor sincero para Deus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Abacuque está no meio de uma corrupção espiritual em Judá. O povo de Judá está entregue à idolatria, à corrupção, à violência, à injustiça, e parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não se move, parece que Deus não vai agir. E isso deixa o profeta inquieto. Nós vamos ver isso também, né? Asaf falando sobre isso. Parece que o ímpio só prospera, parece que Deus não faz nada. Cadê a justiça de Deus? E tem outra pessoa também que nesse momento específico eu esqueci. Jeremias, eu acho que Jeremias também, né? Que vai falar com Deus: Deus, como é que o Senhor pode deixar isso acontecer?
Como que o Senhor pode não ver a iniquidade? Como que o Senhor pode não aplicar a tua justiça? Abacuque está vendo o seu povo entregue à corrupção. E ele vai fazer um clamor sincero diante de Deus. Ele começa dizendo assim: Senhor, até quando terei de pedir socorro? Parece que o Senhor não ouve. Eu clamo, há violência por toda parte, mas tu não vem nos salvar. Será que eu vou ver essas maldades para sempre? Todo lugar que eu vejo, todo lugar que eu olho, só vejo destruição, violência. As pessoas discutem e brigam o tempo todo. Parece que foi escrito hoje, fala a verdade. A Bíblia é muito atualizada. Olha Abacuque falando para Deus: eu não estou entendendo, Senhor. Tem violência por toda parte, as pessoas só ficam brigando. A lei está amortecida, ou seja, as pessoas não procuram mais viver a tua vontade. As pessoas não procuram mais andar de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não se faz justiça nos tribunais. Pode ser mais atualizado que isso, gente? Os perversos são mais numerosos que os justos, ou seja, tem mais gente má do que gente boa. E parece que o Senhor não faz nada. Cadê o Senhor? Cadê a tua justiça? Cadê a tua manifestação? O Senhor vai deixar tudo isso acontecer? E aí no versículo 5, Deus vai responder para Abacuque. Lembrando que Abacuque foi escrito antes da invasão da Babilônia em Judá. Israel já havia sido exilada, mas... Israel já havia sido exilada, mas Judá ainda não. Então Abacuque escreveu antes da Babilônia vir. Quando Abacuque vai falar, né, sobre a violência, sobre a corrupção do seu povo, Deus vai revelar para Abacuque: eu vou usar a Babilônia para castigar o meu povo. Eu vou trazer a Babilônia como objeto de juízo, né, como instrumento de juízo para castigar Judá. Tudo que você está vendo, Abacuque, que você está vendo essa injustiça, vai ter castigo sim, vai ter juízo sim, eu vou vir sim. Eu vou usar a Babilônia. Isso deixa o profeta ainda mais indignado. Que aí o profeta vai falar assim: quê? Senhor, o Senhor é eterno. O Senhor não planeja nos executar. Versículo 12. O Senhor é a nossa rocha. Mas tu és puro, não suporta ver o mal e a opressão. Vai permanecer indiferente diante desses traiçoeiros? Vai ficar calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? O que Abacuque está falando? O Senhor é justo. O Senhor vai usar um povo mau e violento como a Babilônia para nos oprimir? O Senhor vai usar alguém que é pior do que nós para nos castigar? Abacuque não estava entendendo. E sabe, gente, às vezes a gente não entende mesmo. Às vezes Deus faz coisas e a gente não vai compreender tudo. Abacuque vai entender mais à frente que ele não precisa compreender tudo, que ele só precisa crer. Mas até então ele está fazendo um clamor sincero. E sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Quando eu vejo Asaf falando isso, quando eu vejo Abacuque falando isso, quando eu vejo Jeremias falando isso, os profetas, que reclamar com Deus, na verdade, o que ele está fazendo é expondo o que está dentro do coração dele. A oração de Abacuque é muito sincera. Sabe, a religiosidade fala com a gente assim: não, você não pode falar do que você... Ah, é Jó, gente, Jó, que eu queria falar também. Jó tá lá: Senhor, não entendo. O Senhor está sendo injusto. Eu não fiz nada. Por que eu estou sofrendo tudo isso, né? Jó também vai clamar por resposta. Sabe, até esses dias ouvindo o testemunho de uma irmã maravilhosa que está passando por lutas, mas que vai viver pela fé. E aí ela falou no testemunho dela assim: olha, eu comecei a reclamar com Deus e meu marido falou assim: você é doida de falar isso com Deus? Gente, tem coisa que a gente só fala para os íntimos, né? Sabe quando você explode com seu marido, você começa a chorar? Porque ele é teu marido, você pode fazer isso com ele. Você não pode fazer isso com uma pessoa que você não tem intimidade. Deus é nosso marido. Ele sabe como nós somos pó. Eu não estou dizendo que nós vamos murmurar. Não, não, não. Vai falar: Deus, que o Senhor nos abandonou, também vou te abandonar. Não. O que o profeta estava fazendo é dispor para Deus a indignação do coração dele, que não conhecia todas as coisas. Então ele vai virar para Deus e ele vai falar com Deus: Senhor, por quê que está acontecendo tudo isso? O Senhor não se move. O que ele estava fazendo... enfim, voltando, né? Aí o que eu achei muito lindo é que essa irmã maravilhosa que contou esse testemunho, ela falou assim: o que eu falei com Deus, eu fui sincero com ele, porque ele conhece o meu coração. E é isso que Deus tem me ensinado esse ano também.
Quando você fala o que está dentro do seu coração, você só está expondo uma coisa que Deus já conhece. Deus já conhece. Quando você fala com Deus assim, eu não estou entendendo, parece que o Senhor me abandonou, parece que eu estou largada nesse mundo, eu não estou entendendo, eu quero entender. Às vezes você está lá, não vou falar, vou ficar assim guardando tudo, mas na verdade a tua alma precisa disso. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque Deus já conhece, se já chegou à sua mente, Deus já conhece. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, está na nossa mente, Ele já sabe. Ele já sabe. Então tá tudo bem quando você questiona Deus com sinceridade e amor. Não como alguém que discute com Deus, como alguém que quer mandar em Deus, mas como alguém que é filho e que não compreende, que quer expor para Deus sua insegurança, seus medos e a sinceridade do seu coração que está angustiado. Tá tudo bem. Esses dias eu conversei com uma irmã e falando com ela, dando conselho para ela estava num momento muito difícil. Eu falei, olha, tá tudo bem você expor tudo isso para Deus. A única coisa que não vai estar bem é se você abandoná-lo. Porque não vamos dizer assim, pode fazer o que você quiser, que tá tudo bem. Nesse momento de angústia, pode falar o que você quiser, que tá tudo bem. Não. Você pode expor as dúvidas, as questões do seu coração para Deus. O que você não pode fazer é deixar a incredulidade invadir seu coração e agir com rebeldia contra Deus. Então, a partir de agora também não vou na igreja. Então, a partir de agora também abandono os caminhos do Senhor. Vou viver do meu jeito, vou viver segundo a minha carne. Isso vai gerar morte e destruição. Então você pode questionar a Deus, mas permanecendo submisso. Eu não entendo, mas eu creio que Tu estás no controle. Eu não entendo, mas eu permaneço firme. Porque aquele que permanece firme vai viver pela sua fidelidade. Amém? Nós vamos chegar nesse versículo lá. Então vamos entender. Abacuque não entende a corrupção do povo dele. Por que Deus não se move? Deus fala que vai usar a Babilônia para trazer castigo para o povo de Abacuque. Abacuque entende menos ainda porque ele fala, a Babilônia é um povo mau. Se a Babilônia é um povo mau, por que o Senhor vai usar eles? E aí o que Abacuque faz? Capítulo 2. Abacuque diz, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Né? O livro de Abacuque daria uma pregação de 4 horas, mas vamos trazer o contexto prático muito rapidinho. Abacuque perguntou uma coisa para Deus. Tá vendo o que eu falei desse conselho que eu dei para essa minha amada? Você pode questionar, o que você não pode fazer é abandonar. Deus conhece seu coração. Se tem coisa aí que você não está entendendo, você pode colocar diante dele. O que você não pode fazer é sair debaixo da submissão da vontade e da autoridade de Deus na sua vida. Como um rebelde. Abacuque não estava entendendo. Ele pergunta para Deus uma vez, Deus responde, ele entende menos ainda. Ele pergunta de novo e olha o que ele diz. Eu vou subir até a minha torre de vigia e eu vou ficar lá vigiando, esperando, até que Deus me responda. Então Abacuque pergunta para Deus algo e ele espera a resposta. Sabe, muitas vezes nós perguntamos, questionamos a Deus, queremos conhecer mais de Deus, mas a gente quer, como uma geração miojo, que seja rápido. Que nós queremos ter intimidade com Deus, queremos ouvir a voz de Deus, queremos ser cheios do Espírito, queremos fazer coisas sobrenaturais, ser cheios do dons, curar, profetizar, interpretar línguas e falar em outras línguas. E sabe o que na verdade Deus vai falar com a gente? Sobre uma constância. Abacuque perguntou para Deus e não saiu da presença de Deus. Abacuque pergunta para Deus algo que ele não entende e permanece na torre de vigia. A torre... Deixa eu só pesquisar aqui sobre a torre de vigia. A torre de vigia era uma estrutura física elevada usada para vigilância, como uma torre de vigia de incêndios. Ou seja, quando nós vemos uma... Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Algumas torres de vigia, ó. Ela fica num lugar mais elevado, onde você tem uma capacidade de ver melhor, de vigiar melhor. Nós até fomos, né, num forte, né, quando a gente foi na praia, né, Vanilda? E aí lá tinha um forte, né, obviamente, que é o que eu tô dizendo exatamente, Lorena. Mas enfim, aí a gente viu uma partezinha que era uma parte assim no canto externo do forte, com uma janelinha pequenininha.
Então uma pessoa ficava ali protegida, né, por causa de alguém jogar ali uma flecha, uma seta inflamada ali, mas ela tinha uma visibilidade do oceano. Então ali ela podia ver, opa, tô vendo lá longe navios de guerra vindo, vamos preparar o exército, vamos cercar a cidade, vamos fazer, né, vamos nos preparar. Então a torre de vigia era um lugar mais elevado, aonde as pessoas ficavam para que elas pudessem ser ali, estar vigilantes e elas tivessem uma perspectiva melhor. Então, gente, se você quer uma resposta de Deus, sobe na torre de vigia e fica lá. Permanece em oração. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. Ele recebeu a resposta só no 21º dia. Embora Gabriel dissesse para ele que desde o primeiro dia Deus enviou a resposta, mas ele permaneceu orando. Enquanto ele permanecia, enquanto ele perseverava, chegou a resposta. Gabriel veio, só que ele encontrou resistências espirituais. Deus enviou Miguel, Miguel veio para ajudar Gabriel, Gabriel foi. Então não desista de orar, tá? Não desista de orar. Deus tem resposta para nós. Agora, o que nós não podemos fazer é sair da presença dele. Se você quer ouvir a resposta de Deus, sobe até a torre de vigia, jejue e ore. Jejue e ore, quebra a tua carne. Passe tempo em oração, abra mão de distrações. Esses dias eu sonhei, gente, que eu e Edmundo estavam comendo batatinha frita. E a gente comendo batatinha frita. E no meu sonho, estava na época do Davi vencer o gigante. E alguém falou assim, gente, vamos lá que o Davi tá vencendo o gigante. Eu falei, tá bom, já tô indo. Eu só tava vendo uma vitrine numa loja. Eu falei, eu vou só ver essa roupa aqui na vitrine e já tô indo já ver. Essa é batalha épica. Olha os meus sonhos, nada a ver, né, gente? Mas pode ser que Deus tá querendo falar alguma coisa. E aí, o Davi ia lutar contra o gigante e eu tava lá vendo aquelas roupas nas vitrines, ou seja, banalidades, futilidades. E aí eu chamei meu marido e falei, você tá trabalhando demais. Você tá trabalhando tanto que nós estamos perdendo a batalha lá. Mas tá, aí ele falou, tá, a gente vai e tal. Eu falei, tá, vamos só comer essas batatinhas. Tinha uma batatinha frita, gente, tipo um Ruffles, mas parecia a batata perfeita. Ela era extremamente fina, com aquelas ondulações e era muito gostosa. Quando eu acordei, eu esqueci disso. Aí depois passou um tempo, eu lembrei dessas batatas. E sabe, gente, o jejum de Daniel, ele me lembra muito disso, porque a gente tem as coisas gostosas que Deus faz, mas aí tem as coisas do homem, que tem todo aquele sabor aprimorado por causa das coisas, por causa das coisas processadas, né? E às vezes, aí eu pensei, gente, eu tô comendo essa batatinha, distraída com essas coisas banais, enquanto tava acontecendo coisas importantes. Então, o que eu quero dizer? Se você precisa, assim como eu, se preocupar com as distrações, abrir mão de algumas distrações para uma resposta de Deus, abra mão. Entra na sua torre de vigia, faça um jejum, passe um período maior de oração, busque a leitura da Bíblia de forma mais intencional, mas não desista, porque Deus vai responder. Versículo 2, Deus então vai enviar a resposta para Abacuque. Glória a Deus. Deus fala assim para Abacuque, Abacuque, escreve em tábuas o que eu vou te dizer, para que até as pessoas que passam correndo possam ler. Uau! Até quem passar correndo vai entender o que eu tenho para fazer. E aí ele vai... Nós sabemos que tem trechos das Escrituras, tem muitas coisas que Deus nos deixou escrito que é para quem quer aprofundar. Mas Deus está falando para Abacuque, isso que você vai escrever, eu quero que todos vejam. Que seja de fácil acesso a todos. Ele começa a dizer 5 ais que viriam sobre a Babilônia. Deus vai dizer assim, ó, eu vou trazer juízo sobre Judá, mas eu também vou castigar a Babilônia. Nossa, eu vou usar esses opressores, essas pessoas são piores que nós para nos afetar? Vou, mas no tempo certo. Ele diz, esta visão é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Eu vou ter que colocar essa versão aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui, peraí. Abacuque 2. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que
a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe aquela expressão que as pessoas falam? Deus tarda, mas não falha? Mentira, tá, gente? Deus não tarda. Deus não falha e também não tarda. Tudo vem no tempo certo. Deixa eu só colocar aqui um outro que acabou aqui o fundo musical. Deus tarda, mas não falha. Deus não falha e não tarda. Olha o que está dizendo aqui, ó. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nessa versão eles colocaram assim, ó. Se parecer que demora a vir, espera com paciência, porque ela vai vir no tempo certo. Tá? Pode até parecer que está demorando, mas vai vir. Tá para chegar. E nós vamos entender que Deus estava aplicando aqui para a Babilônia, né, aquilo que viria a acontecer, que Deus destruiria os babilônios, que de fato aconteceu, mas nós sabemos que lá em Apocalipse também tem uma palavra sobre a Babilônia que vai ser destruída. Tem até uma canção que a Tamires Garcia acabou de gravar, que chama Beba Tudo Babilônia, o cálice do furor da ira de Deus. E aí nós vamos ver que Deus vai destruir o mal, Deus vai destruir esse sistema pecaminoso, que vai contra a obra de Deus na terra. Então, o que nós temos que entender desse versículo é, olha, existe promessas para o fim. Elas podem parecer, Jesus vai voltar, parece que ele nunca vem. Pode parecer que está tardando, mas ele virá. Espera com paciência. Não se atrasará. E aí, ele fala, os arrogantes e os perversos confiam em si mesmos. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Essa passagem é o tema central do livro, né? É o texto-chave do livro. O justo viverá pela fé. Aqui, eles traduziram a palavra como fidelidade. Por quê? Quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, essa palavra fé que está usada no original aqui, ela não simboliza crença. Não é a fé de acreditar, é a fé de permanecer firme, estável. O que Deus está dizendo aqui? Olha, o arrogante, olhe para os arrogantes, olhe para os perversos, eles confiam apenas em si mesmos, a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo, por sua fé, viverá. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse texto? É que, inclusive, é um dos textos que é mais citado no Novo Testamento. Paulo vai citar lá em Romanos, né? Em Hebreus também tem essa passagem. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós é que se nós resistirmos à incredulidade, às tentações desse mundo, ao desânimo, à falta de amor, que Jesus falou que nos últimos dias a iniquidade vai se aumentar e o amor de muitos vai se esfriar, mas se nós permanecermos fiéis, nós, pela nossa fidelidade, seremos salvos. É isso que esse trecho vai dizer. Não quer dizer que pela nossa crença apenas, embora nós sabemos que é pela fé que nós acessamos as promessas, e essa fé, né, de acreditar em Jesus, de crer em Jesus e de obedecer aos seus mandamentos, mas o que nós temos que entender é que não é só crer. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Não é só crer em Deus, é permanecer fiel, mesmo em dias maus, mesmo no meio de uma sociedade corrupta e pervertida. Permanecer fiéis, porque o perverso, a sua alma é orgulhosa, mas o justo vai viver apesar das circunstâncias. O que Deus está dizendo? O Abacuque, Judá pode estar corrompido, vai vir destruição, vou destruir templo, vou destruir muros, vai vir morte, vai vir tristeza, vai vir dor, mas aquele que permanecer fiel vai ser salvo. O justo vai permanecer e ele vai ser salvo por sua fidelidade. Amém? O que Deus está dizendo é que a salvação vai vir não pelas circunstâncias. Abacuque começou a entender que a alegria dele não tinha que estar nas circunstâncias.
Abacuque queria um povo que fosse perfeito, que adorasse a Deus de modo perfeito, que não tivesse que vir juízo, que não tivesse que vir Babilônia. E seria o contexto perfeito mesmo, diante de Deus, meu Deus, seria ótimo, que não existisse mal. Mas o que Abacuque está começando a compreender é que apesar da maldade, apesar do castigo, apesar do juízo, a alegria dele estaria no Senhor e não nas circunstâncias. Ai, meu Deus, que coisa linda. O capítulo continua falando dos 5 ais que viriam para a Babilônia, né? Para aqueles que confiam nas suas riquezas, que roubam, que acreditam que a riqueza vai comprar segurança. E aí Deus ensina para Abacuque uma coisa. Versículo 13 do capítulo 2. Abacuque, acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Abacuque, nos tempos do fim, Abacuque não vai ter nem nação, nem nações, vai ser uma só nação. Nos tempos, Abacuque, presta atenção, o que você está vendo agora é temporal. É temporário, mas vai chegar um tempo onde a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Sabe, Abacuque, Babilônia vai passar. Israel e Judá vão passar. Mas eu vou fazer algo novo e eterno na terra, a ponto de que, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Todos vão conhecer a glória do único Deus. Você está preocupado com a minha honra, Abacuque? Porque vai vir os babilônicos que são pagãos, que adoram a deuses pagãos, eles são opressores, eles não têm Yahvé como Deus. Calma, Abacuque, um dia toda a terra vai conhecer que Yahvé é Deus. Todos, do menor ao maior, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé. As pessoas vão conhecer a glória de Yahvé. Você não sabe que Deus pode transformar em cinza as riquezas das nações? As nações podem trabalhar com afinco, mas não adianta de nada, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Tudo que você está vendo é vão. Sabe, o que a gente vê hoje é vaidade. Às vezes, esses dias eu fiquei mal. Até contei acho que eu falei aqui, ou eu não sei onde eu contei, que eu falei, Senhor, a gente está procurando fazer tua obra de todo o nosso coração e padecendo passando por dificuldades em algumas áreas, como Abacuque, eu estava igual Abacuque, passando por isso. E aí veio sim uma tristeza. E aí eu olhei para umas pessoas e falei assim, olha essas pessoas que têm feito a sua obra relaxadamente, têm prosperado. Aquele momento, sabe, que a gente a carne dá uma fortalecida. E aí o que Deus vai nos dizer é isso aqui, minha filha. É isso que você vê como prosperidade? É isso que você acha que é prosperidade, minha filha? Coisas não são prosperidade. Abacuque estava achando que era físico que Deus tinha para a terra, mas aí Deus vai ensinar para ele que não é físico, que Deus pega todas as riquezas das nações e transforma em pó se Ele quiser. Que vai chegar um dia onde um único reino virá e toda a terra se encherá da glória de Yahvé. No final do capítulo 2, Deus vai falar assim, Deus vai falar para Abacuque que apesar de serem revestidos de ouro e prata, falando dos ídolos das nações, não há vida dentro deles. O Senhor, Yahvé, porém, está em seu santo templo. Toda a terra se cala diante dele. O que isso vai dizer? O que a Bíblia está dizendo? Os ídolos das nações, os ídolos que os babilônicos adoram, o dinheiro, o ouro, a prata que as pessoas adoram e que fazem delas seu objeto de confiança, tudo isso é vaidade, vai passar. Agora Deus, Yahvé é Deus, Ele se assenta no seu trono, a terra se cala diante dele. O que Deus está falando para Abacuque? Abacuque, eu continuo no controle. Abacuque, eu continuo no controle, eu me assento no meu trono e ninguém me tira daqui. Não tem Babilônia, não tem Assíria, não tem ninguém que me tira do meu trono. Eu estou no controle, meu filho. As circunstâncias podem até não mostrar, mas eu continuo no controle. E aí vem o capítulo 3, para a gente poder terminar, que é uma oração de Abacuque. Um cântico, uma oração em forma de cântico, onde Abacuque vai demonstrar a sua esperança em Yahvé. Sabe o que é lindo na Bíblia? A gente começa a falar e perguntar para Deus, e aí Deus se revela a nós. E aí de repente não precisa de mais nada, a gente só precisava da revelação de Deus. Quando a gente conhece profundamente o Senhor, e nós estamos no caminho, né? Quem dera que todos nós pudéssemos
meu Deus, conhecer aquele que é infinito de forma profunda, né? Um dia nós o veremos como ele é. Mas enquanto nós estamos no caminho, quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, hoje eu entendo que as pessoas dizem, quem já pisou no Santo dos Santos não aguenta ficar mais longe desse lugar. Embora a nossa consciência comece a ficar cauterizada e o nosso coração endurecido quando a gente não vai lutando contra o pecado. Não quer dizer que uma pessoa que esteve lá nunca vai sair. Mas a pessoa que está nesse lugar e ela começa a se afastar, ela vê, opa, eu não posso sair daquele lugar. Porque quando Deus se revela a nós, a gente começa a ter mais amor na revelação de quem Deus é do que nas circunstâncias. Quando Deus revelou a Abacuque parou de olhar para a situação de Judá, parou de se preocupar com a Babilônia, parou de se preocupar com o que iria acontecer. Abacuque queria só Deus. E aí ele vai fazer essa linda oração que vai falar: Senhor, ouvi ao teu respeito e estou maravilhado com as tuas obras. E aí tem aquele versículo, né, que fala assim, olha, aviva a tua obra no meio dos anos. Nessa versão fala assim, olha, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. A obra que o Senhor realizou no passado, aviva ela de novo. O que o Senhor fez no passado, faz de novo. E ele começa a se lembrar, né, de tudo que Deus havia feito, de como Deus é poderoso, magnânimo, enfim, em sua magnificência. Ele começa a falar de quem Deus é. E aí ele termina falando no 16 assim: portanto, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Depois que ele teve toda essa visão de quem Deus é, do capítulo 3, ele vai mostrar toda essa visão do poder, do poder de Deus, da soberania de Deus. Ele se estremece. Os lábios começam a tremer, as pernas começam a vacilar. E aí ele diz: eu vou esperar em silêncio, eu vou aguardar, eu tenho esperança para o dia em que Deus vai trazer o castigo para os invasores, para a Babilônia, né? E aí tem o auge do livro, que é a parte mais conhecida, né? Onde Abacuque vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou nessa versão diz, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, que não haja gado, ainda que os currais fiquem vazios, mesmo assim eu todavia me alegrarei em Yahvé. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Yahvé soberano é a minha força. Ele torna os meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A corça tem pernas firmes, que permite que ela suba com muita rapidez e força nos montes. Há lugares onde os seus predadores não conseguem subir, porque as pernas delas são ligeiras. Elas são mais finas, mais firmes, e elas conseguem andar em lugares altos. O que Abacuque está dizendo? Ainda que eu tenha que ver a calamidade, ainda que eu tenha que ver a dificuldade, ainda que eu veja, né, que a gente não tenha comida, que falte o figo, falte o alimento, falte o dinheiro, porque gado no curral simboliza o quê? Simboliza recursos para aquela época. Hoje, faltar gado no meu curral não faz diferença nenhuma, porque eu vou no supermercado e compro a carne, mas naquela época é o sustento. É o leite que eles precisavam, era a carne que eles precisavam, era o dinheiro que eles precisavam. Ele está dizendo, pode faltar dinheiro, pode faltar recurso, pode faltar amigos, pode faltar... A condição pode ser desfavorável, pode faltar saúde. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo? As circunstâncias podem ser a que for, a minha alegria está em Yahvé. Porque eu sei que ele atravessa os desertos, seu esplendor envolve o céu, a terra se enche de louvor, sua vida é radiante. Quando ele para, a terra estremece, eu vejo o povo, e Deus que salva o povo em carruagens maravilhosas, tem armas poderosas que destroem. E é esse Deus que me produz tanta alegria que o mundo pode estar caindo ao meu redor, que se eu estiver com olhos fitos nele, eu estou alegre. É isso que Abacuque está dizendo. E é isso que a gente está tentando viver. Né? É isso que a gente está tentando viver. Estamos no caminho, gente. Se você
como eu, percebe muitas das vezes que, dependendo da circunstância, você fica abalado. Vamos fazer essa oração. Senhor, me ajuda a ter essa visão que Abacuque teve, para eu entender o que ele compreendeu, de que, apesar da circunstância, a nossa alegria está no Senhor. Esses dias eu estava estressada por algumas coisas que estavam acontecendo, e aí eu quase que olhei como se Deus estivesse olhando assim para mim. A Cecília leu Abacuque esses dias e ela enumerou 4 canções que a gente canta sobre todavia me alegrarei. Só que às vezes a gente canta da boca para fora. Você está nervosa porque os seus planos estão indo mal? Está nervosa porque não conseguiu, sua oração ainda não foi atendida? Está nervosa, estressada porque o recurso não chegou? Mas e aquela canção de que você se alegraria em mim apesar de toda circunstância? E Deus nos cobra, o Espírito nos ensina com muita mansidão, com muito amor. Graças a Deus por sua misericórdia. Amém? É isso que eu queria falar, gente. Glória a Deus por essa 1 hora de live. Quero agradecer a todas que ficaram até o final. Vanilda, minha sogra querida, Deus te abençoe. Eu tô a meia hora assim. Qualquer momento você faz uma pausa e manda um beijo pra sua mãe, pra dona Leni. Só que aí daí eu me desenvolvi aqui e esqueci. Mãe, obrigado por assistir sempre as lives, por ser essa grande apoiadora do meu ministério, viu? Você é mais que uma mãe, você é uma amiga, você é uma companheira, uma investidora no meu ministério, na minha vida, nos meus filhos, assim como minha sogra também. Meu Deus, como seria difícil para mim sem vocês, como vocês facilitam a nossa vida, a vida da nossa família. Ontem, conversando com a Bruna falou, gente, como é bom, a gente colocou um sonzinho lá na casa da minha sogra, né, um churrasquinho, e tava tão gostoso, tava um clima tão gostoso, e ouvindo louvor, e a Bruna falou, como é bom que toda a nossa família conhece a Jesus e serve ao Senhor. E eu falei, gente, é maravilhoso demais. Eu vou para casa da minha sogra e todos conhecem a Jesus. Eu vou para casa da minha mãe e todos temem ao Senhor. Graças a Deus por isso. Se você não tem essa alegria, ore para que Deus faça isso, para que Deus converta toda a sua parentela, né? Porque a Bíblia diz, será salvo tu e a tua casa. Ore para que a salvação alcance a tua casa e a casa dos teus parentes, para que vocês tenham também essa alegria. Mas eu quero agradecer de todo o coração, né, por vocês, pela minha família, que, meu Deus, seria de mim sem essas pessoas que Deus levantou para estar junto, né? Meu Deus, sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Obrigado, viu, pelo apoio de vocês. Mãe, te amo. Vanilla, também te amo, obrigada por tudo. Dona Leni, obrigada por assistir até o final essas lives, viu? Que Deus abençoe a senhora, que vocês tenham uma noite abençoada aí. Deia, obrigada por tudo sempre, meu Deus, te amo demais. Uma apoiadora também, desde o início, né? Os dias que eu chorava e você estava lá sendo usada por Deus, trazendo uma palavra da parte de Deus, me permitindo chorar no seu ombro. Obrigada por tudo, viu? Por tudo e por tanto, que Deus retribua você. Obrigada, Chiquinha, desde o início do ano aqui comigo também. Chiquinha, que é uma bênção. Obrigada por tudo. Obrigada, Cacá. Ai, gente, como é bom ter vocês aqui. Nossa, eu fiz tantas lives sozinhas porque eu fazia em horários diferentes, né? Mas desde que Deus foi direcionando todas as coisas, foi levantando as pessoas. É tão bom estar com vocês aqui. É tão bom quando eu falo alguma coisa e alguém comenta alguma coisa lá embaixo e sentir que eu não estou aqui sozinha é muito bom. A gente sabe que o principal é o Espírito Santo, né? Dependentes, totalmente dependentes dele. Mas é bom estar com vocês também. Obrigada por tudo. Beijo com Deus e até amanhã. É lá nós, porque nós queremos conhecer-te e prosseguir em conhecer. Amém. Beijo com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.